eu tenho a honra e a responsabilidade, como vocês puderam ver nesse início de conversa, de apresentar um cientista pelo qual eu tenho profunda admiração, e como vocês também observaram aí nessa conversa, eu não sou a única. Professor Marcus Schwaninger, professor emérito de gestão na Universidade de St. Gallen, sediada na Suíça. Ele é perito internacional em cibernética organizacional e dinâmica de sistemas. Sua posição metodológica é transdisciplinar. A modelagem e desenvolvimento de sistemas complexos é o seu foco principal de investigação. Dedicou-se por muito tempo a construir pontes entre métodos quantitativos, tanto na investigação básica quanto aplicada. É acadêmico na The International Academy for Systems and Cybernetic Sciences. Ele também é membro do conselho da World Organization of Systems and Cybernetics, membro do Bertalanff Center for the Study of System Dynamics Review. Ele publicou cerca de 250 trabalhos em 6 idiomas, incluindo o livro Organizações Inteligentes, publicado pela editora Springer. E se vocês observarem na programação do evento, está disponibilizado um link para acessar as publicações do professor Marcus Schwaninger. E eu queria tomar a liberdade de acrescentar aqui no currículo do professor Marcus, que ele é um profundo conhecedor do Brasil e da nossa cultura, e ele está participando pela 3ª vez dos congressos de sistemas, anteriormente em Florianópolis e Franca. E para nós é uma honra ter você aqui hoje, professor Marcus Schwaninger, para nos apresentar a palestra Antecipar o Imprevisível, um enfoque sistêmico. Está com você a palavra, professor. Juliana, muito obrigado por sua introdução gentil. Prezados colegas e amigos, é um prazer voltar a falar aqui em português, muitos anos depois que vivi no Brasil. O imprevisível pode ser antecipado. Vocês vão achar que o título desta conferência é uma contradição nos termos. Aquilo que é imprevisível não se pode antecipar. Tem uma solução do problema. Antecipar o imprevisível é um paradoxo, ou seja, um mal-entendido e não uma contradição verdadeira. A solução é que não se trata de prever os acontecimentos futuros, tais como aparecerão. O desafio consiste em preparar a organização ou outro sistema em foco, como uma família ou uma sociedade, para aguentar seja o que for. É isso que nos indica o título deste congresso. Aborda a característica da resiliência sistêmica, a capacidade de lidar com crises e usá-las como uma oportunidade de desenvolvimento. Com isso, aponta também o caminho da autotransformação e da viabilidade das organizações. Prever versus antecipar. Vamos estudar 2 estratégias para vencer o imprevisível. Primeiro, prever. Segundo, antecipar. Certos eventos futuros podem ser previstos, no sentido de estudar de antemão, pressupor ou fazer conjecturas. São as consequências de decisões ou ações já tomadas no passado. Por exemplo, se espalharmos substâncias tóxicas nos pastos, mais cedo ou mais tarde a qualidade das águas subterrâneas vai degradar. São deste tipo as crises que se pode prever. Porém, parte dos acontecimentos futuros são de fato imprevisíveis, catástrofes naturais.
epidemias, novos paradigmas, etc. O que fazer, então? Tentar predizer o que vai acontecer e quando. Isto só é útil em uma gama limitada. No entanto, é muito aplicado. Como é que se planeja nas empresas? A extrapolação é o modo dominante, tanto mais usam este método nas instituições públicas. E o que os institutos econômicos fornecem não são extrapolações, mas extrapolações sofisticadas. Muitas vezes usam simulações ou algoritmos de inteligência artificial, mas os resultados deixam muito a desejar. O problema é que esses métodos não têm a variedade requerida, isto é, a capacidade de absorver a complexidade com que estão confrontados. Uma abordagem complementar que cobre prazos mais longos é a antecipação, isto é, tomar medidas com antecedência. Vamos estudar 3 estratégias pertinentes. Primeiro, a exploração, isto é, gerar... exploração. Segundo, a resiliência. E terceiro, a transformação. Transformação do sistema. Primeiro, a exploração. Isto é, investigar, estudar uma área desconhecida a fim de aprender sobre ela. Tem diferentes enfoques de exploração. Nos sistemas sociais, a simulação é de importância crescente. Reprodução abstrata de realidades concretas para fins específicos. Na simulação, experimentos ou treinamentos são realizados em um modelo para obter insights, isso é, conhecimentos, sobre o sistema real. A oficina En-ROADS com Juliana e colegas esta manhã é uma aplicação perfeita de simulação. Aprender com modelos. A segunda estratégia consiste em elevar a resiliência do sistema em foco, seja uma empresa ou outra organização. Isto é, torná-la mais flexível, elástica, adaptiva, e dessa maneira vencer ou pelo menos minimizar as vulnerabilidades. Gerar e cultivar um alto nível de resiliência exige um esforço grande e uma perspectiva de longo prazo, mas é a resposta ao problema da imprevisibilidade. É o modo de se armar contra crises. Normalmente, você não sabe quando chegará a crise, mas você pode assumir que uma virá. Sem esta suposição, você vai se surpreender, ou seja, você dormiu. O termo resiliência refere-se à capacidade de uma organização de absorver choques e depois regressar a uma trajetória de equilíbrio. No processo de absorver um distúrbio, reorganizar-se para que o sistema permaneça muito semelhante, não exatamente, mas funcionando da mesma maneira, mantendo sua identidade. Ele aprende com o distúrbio alterando as quantidades de suas diferentes partes e as relações entre elas, e assim se torna mais capaz de lidar com tais distúrbios no futuro. Esta capacidade é importante para lidar com perturbações graves, tais como crises e catástrofes. Deve ser adquirida investindo em características tais como flexibilidade, redundância, cooperação e segurança. Para tornar uma organização resiliente, recomenda-se também diversidade, amplificadores e amortecedores de complexidade, feedback, retroalimentação rápida e reequilíbrio de risco. A terceira estratégia é a transformação. Podemos subsumir funções tais como inventar, inovar, reenquadrar, reframing, e desenhar e redesenhar. A perspectiva sistêmica naturalmente dirige a atenção, acima de tudo, para a autotransformação. O contrário de alopoiesis,
um processo imposto de fora. As transformações nas empresas de hoje estão movidas principalmente pelos objetivos de maximização dos lucros. A perspectiva sistêmica, por outro lado, focaliza objetivos distintos: viabilidade, sustentabilidade e desenvolvimento. As variáveis de controle para este fim são identidade e o ethos do sistema, estruturas de preferência reticulares e culturas inteligentes. Agora, existem complementariedades entre essas estratégias. Se manifestam, por exemplo, quando um redesenho do sistema é necessário para se ampliar a resiliência. Agora vou, então, referir 2 estudos de caso. Ambos são exemplos de processos de antecipação. Em cada caso, tanto a estratégia da resiliência como aquela da autotransformação são cruciais. O segundo caso também contém um bocado de previsão. Primeiro, o caso da empresa Reckhaus, na Alemanha, que era uma produtora de inseticidas já durante 60 anos. É uma empresa de família e estava sempre em boas condições. O negócio deles foi matar insetos. A Reckhaus foi repetidamente atacada por um público inimigo por produzir substâncias tóxicas. Aí, por volta de 2018, surgiram estudos que mostravam que em apenas 10 anos, a população mundial de insetos tinha diminuído em 80%. E, de repente, o Dr. Reckhaus, o gerente da empresa, entendeu o ponto. Hoje ele diz: aí compreendi que estávamos produzindo a coisa errada. Os insetos eram um objeto, não para extirpar, mas para proteger. Uma mudança tão radical de perspectiva é rara. Também é difícil de aceitar e de implementar, mas esta empresa foi logo transformada. Hoje ela cria habitats onde insectos podem prosperar, por exemplo, borboletas, besouros, libélulas. O controle das pestes é assegurado por predadores naturais. A empresa adotou o lema Insect Respect. Isto é, respeitar os insetos. A empresa virou perita em horticultura, ecologização, agricultura vertical. E também promove produtos e projetos que contribuem para a conscientização pública e criam áreas que oferecem condições ideais para os insectos benéficos. Contudo, não abandonou totalmente a produção de inseticidas, afinal de contas, há também insetos contra os quais temos que nos defender e não tem outro jeito de fazê-lo, ou nós vencemos, ou eles nos derrotam. Baratas, formigas, mosquitos, etc. No entanto, introduziram métodos orgânicos para o controle das pestes. A transformação foi realizada com todos os empregados participando. Isto foi um desafio. Exigiu uma repensagem fundamental. Implicava mudanças, requalificação, reorganização. A mudança foi sustentada por todos os funcionários. Apenas 4 pessoas da empresa inteira que não queriam efetuar o câmbio e deixaram a empresa. Enquanto a opinião pública se torna agressiva contra as empresas que produzem inseticidas, a Insect Respect desenvolve uma resiliência notável. Ela agora está imune a tais ataques e capaz de resolver um problema de cliente que é vital e duradouro. Isto é, contribuir ao equilíbrio ecológico. Um problema de cliente.
Em 2018, a empresa ganhou o European Responsible Care Award e vários outros prêmios pelos seus méritos ecológicos. O que a Insect Respect alcançou é uma verdadeira mudança de paradigma, que vai ser um tema, que é o tema do livro novo da Maria José Vasconcelos. No início, a empresa mostrou uma extraordinária previsão para detectar uma nova tendência, apenas perceptível em sinais fracos. Depois prosseguiu a um reenquadramento audaz e ao redesenho da empresa. A implementação foi menos complicada que em muitos outros casos. Dada a motivação forte dos empregados, a empresa aprendeu rapidamente. Isto com um alto ganho em viabilidade e sustentabilidade. Agora, o segundo caso, Vale Alpino de Turismo. Este ainda é um caso em andamento, mas a coisa começou assim. Um dia, no ano 2000, fui confrontado com a seguinte situação. Um grito de ajuda me chegou deste Vale do Gastein. É um paraíso natural maravilhoso na Áustria, que é um famoso resort de saúde de longa tradição no maior parque nacional da Europa. O que tinha acontecido? Foi que, de repente, as autoridades locais lá daquele vale, nos municípios, foram confrontados com o plano da República da Áustria. Era para realizar uma intervenção gravíssima que ameaçava de fundo a integridade do vale. Os tratados com a União Europeia de 1994 obrigaram a República Austríaca a construir uma ligação ferroviária de alto desempenho através dos Alpes. A ideia era de criar uma conexão que ligava o norte da Europa com o sul, isto é, da Alemanha para a Itália. O Vale do Gastein está no alemão, no estado de Salzburg. Vocês conhecem Salzburg, provavelmente. É o lugar onde nasceu Mozart, um músico que provavelmente conhecem. Esse vale é uma das regiões turísticas clássicas da Áustria. Aqui eu anotei Gastein. Este é o vale aqui. Localizada na borda das montanhas alpinas Hohetauern. Está conectado ao norte e ao sul por uma linha ferroviária com baixa capacidade. É um túnel no meio lá em Gastein, túnel de muito baixa capacidade. Acontece que este trecho se situa exatamente no eixo Alemanha-Itália. Providenciar aquela ligação foi uma obrigação inalterável para a Áustria, ao Ministério de Transportes austríaco e aos burocratas europeus. A rota parecia perfeita. Consequentemente, os prefeitos dos 3 municípios foram logo confrontados com a resolução da República. A conexão deveria ser feita via Gastein. O vale é um dos mais belos vales alpinos de todos. E Alpes, isto é, 4 países. Né? França, Itália, Suíça, Áustria e ainda mais Eslovênia. Então, é famosa pela sua paisagem, flora, fauna, ar puríssimo, uma infraestrutura turística muito atrativa e por recursos de cura raros e famosos. Primeiro é a calma, mas depois são fontes de água com radon. É o maior túnel de radon do mundo
para indicações reumáticas pulmonares, etc. Uma clínica de reabilitação e um centro de medicina de esportes. E, finalmente, um ambiente sociocultural realmente caracterizado por hospitalidade e tradições vigorosas. Mas agora foi planejado essa extensão radical da linha ferroviária através de todo o vale. Seria uma ferrovia de alta capacidade, como disse, peso pesado. Isto significa um túnel, 2 vias, trens mais rápidos, porque trens já tem mais baixa capacidade, mas agora, trens mais rápidos, mais frequentes, mais pesados e mais ruído. O volume de tráfego deveria aumentar de 6% a 700%. Então, isso exigia uma expansão da infraestrutura de parte do tráfego unidirecional novo para uma linha contínua de via dupla. O plano era, portanto, uma intervenção drástica e maciça. Em meados da década de 1990, 30% dos empregados no Vale estavam no turismo. 60% dependiam direta ou indiretamente do turismo. Então, é realmente uma região turística. É um dos resorts de saúde mais tradicionais. Desde a Idade Média, existe ali o turismo de saúde. Aqui está o panorama do Vale com seus 3 vilarejos, a rota e na parte de trás com as cordilheiras, com neve eterna, em parte. Qual é a competência central do Vale? Ele oferece condições abrangentes para que as pessoas que procuram saúde, recreação e esportes de lazer possam encontrá-las. O Vale de Gastein sempre foi localizado em uma zona com tráfego mínimo. No passado, os altos volumes de trânsito foram absorvidos pelo túnel de Felbertauern, aqui à esquerda, no oeste, e a Tauern Highway, autoestrada Tauern no leste. Este equilíbrio agora deveria ser quebrado pela intervenção planejada. O grau de impacto dependeria da solução técnica adotada. Mas, de qualquer jeito, a perspectiva era catastrófica para o Vale, seus cidadãos, sua natureza, tanto no futuro próximo como distante. Uma questão de evitar o projeto não foi discutível, como já sabem. Agora, fórum de mediação. O que a situação inicial era 2 campos estavam inexoravelmente opostos. Um grupo de gente, que eram as ferrovias federais austríacas e do Ministério dos Transportes, Tecnologia e Inovação. Eles prefeririam uma rota aberta e, portanto, um traçado mais barato. Por outro lado, havia um grupo de cidadãos e instituições locais, eles exigiam uma variante mais ou menos ou até completamente fechada e, portanto, minimizada em termos de emissões. Os 2 grupos anteciparam futuros totalmente discrepantes. A fim de resolver este conflito, foi formado esse fórum de mediação com representantes de várias organizações e funções. Uma iniciativa da cidadania local, os 3 prefeitos das comunidades do Vale, o governo do estado de Salzburgo, as ferrovias federais austríacas, o Ministério Federal de Transportes, Inovação e Tecnologia, e os consultores de engenharia. Esse fórum formou grupos de trabalho e encomendou vários relatórios e estudos
de especialistas, por exemplo, ruído, ecologia, engenharia, pareceres jurídicos, etc. As análises fizeram progressos, mas ainda faltava uma síntese dos tantos aspectos parciais. A seguir, fui contratado para fazer um estudo baseado nas ciências sistêmicas. O Fórum de Mediação me deu o mandato de realizar uma síntese para suprir um parecer holístico com base confiável para a tomada de decisões. Isto foi feito em cooperação com o Instituto de Serviços Públicos e Turismo da Universidade de St. Gallen, na Suíça, minha base acadêmica, onde tem especialistas em transporte e economia regional. A questão desse estudo não era se a intervenção deveria ter lugar, a questão era quais seriam seus efeitos e como deveriam ser concebida a solução. A decisão de que a construção da ferrovia de alta capacidade seria realizada foi definitiva e inquestionável. A questão era, então, qual das possíveis variantes consideradas para esta intervenção seria realizada. Este estudo teria que ajudar o Fórum a tomar sua decisão final. Então, realizamos uma análise da situação, levando em conta os fatores contextuais. Política de transporte, trens no turismo, Vale de Gastein como destino, como estância, oferta, demanda, competências-chave e fatores críticos de sucesso, e a visão futura do Vale. A partir daí, podemos desenhar um esquema programático que fez justiça tanto à complexidade quanto à dinâmica do objeto. Cadeias causais abertas ainda são populares em investigações deste tipo. Em contraste, utilizamos a metodologia System Dynamics de circuitos fechados de feedback, causal feedback loops. São elos causais que levam de uma variável de volta a si mesmo. A construção da ligação de alta capacidade foi o choque inicial. Abalaria as competências-chave e os fatores críticos de sucesso do Vale negativamente. Os circuitos causais foram agora identificados, os quais deviam então ser estudados com mais detalhe. 2 ciclos de alto reforço foram revelados. O ciclo primeiro, interno, representa as influências das variáveis-chave da oferta originária, isto é, natureza, tranquilidade, condições culturais, etc. Estas variáveis determinam o bem-estar dos hóspedes e a atratividade do vale. Eles são os fatores decisivos para o número de hóspedes e de pernoites. O número de pernoites é utilizado para calcular a utilização da capacidade e o sucesso das estâncias. As mudanças nestes parâmetros têm consequências para os investimentos. E, finalmente, para a qualidade da oferta. Derivada é o que não é o natural, o que é construído ou criado por gente, infraestrutura, superestrutura, etc. Hotéis, pistas de esqui, quer dizer, transportes de inverno, etc. É precisamente esta qualidade que determina o bem-estar dos hóspedes, completando assim o círculo interno.
O ciclo externo secundário toma rumo em torno do contexto local do vale, ecológico, sociocultural e econômico. Por um lado, esse contexto é moldado pelo bem-estar dos indígenas. Por outro lado, o contexto é influenciado pelos sucessos das estâncias, através do cultivo da oferta originária, o fechamento do ciclo através dos fatores críticos de sucesso. Então, o diagrama causal mostra 2 ciclos de autorreforço com um bocado de retroalimentação, feedback. Os retardos de tempo são marcados pelas barras transversais. Por exemplo, entre bem-estar dos hóspedes e atratividade. Em nosso estudo, tivemos que examinar uma ampla gama de aspectos. Usamos dados quantitativos concretos e dados qualitativos, às vezes difíceis de operacionalizar. Por exemplo, no ciclo externo, na dimensão econômica, a renda e o poder de compra, o valor monetário de toda a suprainfraestrutura e seu prejuízo como consequência do ruído, etc. No que diz respeito ao layout da conexão de alto desempenho, o quadro era complexo. No total, identificamos 25 variantes, e destas, as 8 mais plausíveis foram examinadas mais de perto. 2 variantes de referência foram definidas como tipos ideais, aquele conceito que vem do sociólogo Max Weber, de se formar tipos ideais que são abstrações, mas que são muito significativos. Variante A, uma rota aberta, com túneis curtos em Bad Hofgastein, lá em meados do vale, e em Gastein. Essa variante foi favorecida pelas ferroviárias federais austríacas. A variante B era fazer uma rota amplamente fechada com um longo túnel em Bad Hofgastein e passagem inferior completa de Bad Gastein, além de umas estações subterrâneas de cavernas, quer dizer, uma estação de cavernas. Os custos e benefícios anuais para as variantes de referência foram calculados em detalhes. Foi preciso levar em conta os investimentos em infraestrutura ferroviária, mudanças na renda gerada pelo turismo, renda regional, receita tributária, mudanças no emprego, investimentos na indústria do turismo, etc. Tudo isso tinha que ser considerado. Não podemos ver esses cálculos agora em detalhe, mas os efeitos do ruído foram calculados aqui, por exemplo, com uma função hedônica. Isto é uma função que diz quantos porcentos vão decrescer os preços dos aluguéis por decibel de ruído gerado. Então, é essa fórmula. Outra coisa que fizemos, tivemos que traduzir construtos qualitativos em índices quantitativos. Por exemplo, o sucesso da estância é um construto eminentemente qualitativo e tivemos que achar modos de quantificar isso, mas quantificamos só o que tinha sentido. Por exemplo, não quantificamos valores ideais, como a beleza da paisagem. E terceiro, usamos este multiplicador de turismo, um índice
empírico, que tivemos mais ou menos 1,3. Então, esse foi o jeito como compilamos tudo isso em uma planilha, e nesse modelo, em grande parte estático, produzimos os primeiros cálculos. Resultados e decisão. No caso da variante A, o resultado foi uma redução de 15% nos pernoites para os primeiros 4 anos, com perdas econômicas e comerciais consideráveis. O que a avaliação das duas variantes de referência mostrou, além desse simples cálculo econômico. Primeiro, a variante A teria consequências sensíveis para cada componente individual da oferta original. Então, a oferta original é basicamente variáveis intangíveis, bem como para sua totalidade. Um plano ruinoso para o Vale. A perda do status oficial de SPA, na legislação austríaca, seria apenas um aspecto parcial negativo, entre outros. Segundo, a variante B foi no total a que teve os menores consequências indesejáveis. Mas mesmo aqui, o aumento do volume de tráfego afetaria negativamente a vila de Dorfgastein, que é a primeira pequena que tinha lá no Vale, o que era relativamente difícil de proteger. Além disso, a agitação, o barulho e as complicações foram previstas durante o período de construção. Em seguida, para simular dinamicamente a situação, construímos um modelo baseado na metodologia de System Dynamics. System Dynamics, o meu amigo Jackson usou o conceito de System Dynamics brevemente ontem. System Dynamics é uma disciplina de modelagem e simulação. Foi desenvolvido por Jay Forrester, cujo aluno fui no Massachusetts Institute of Technology. Aqui vocês veem a superfície do modelo. Abaixo desta superfície encontram-se fórmulas e valores correspondentes que não vamos estudar agora. Mas a base do modelo já fizemos antes. Foi aquele diagrama causal qualitativo que mostrei antes. A visão brilhante de Forrester foi que qualquer sistema dinâmico complexo pode ser modelado com apenas dois tipos de variáveis, estoques e fluxos. No diagrama, os retângulos representam os estoques. Por exemplo, aqui em inglês, o número de pernoites. E as válvulas apresentam os fluxos. Por exemplo, aqui, câmbio no número de pernoites. O resto são variáveis auxiliares. As flechas mostram influências causais. Os circuitos representam feedback. O feedback realmente é o elemento central da cibernética. Com este modelo foi possível mostrar algo que a análise econômica por si só não transmite: uma antecipação holística da evolução da economia do Vale de Gastein nos anos vindouros. O modelo de planilha econômica havia mostrado uma redução de 15% para a variante A durante os 3 ou 4 primeiros anos. A simulação dinâmica, no entanto, nos ensinou algo diferente. O resultado dos cenários e análises de sensitividade foi surpreendente. A lição destas simulações foi que os resultados seriam significantemente piores do que o cálculo antes. O modelo dinâmico antecipou para a variante A
um decréscimo de 34% nos pernoites a partir do valor inicial de 2 milhões de pernoites dentro da primeira década. E mostrou um declínio para a segunda década de 52%. Para a variante B, o cenário não mostrou praticamente nenhuma mudança. O volume de pernoites permaneceu o mesmo. Das numerosas opções, a variante mais amigável ao meio ambiente, ou seja, a variante B, era, portanto, superior a todas as outras. Não apenas em termos ecológicos, mas também em termos macroeconômicos e sociais. Esta variante ideal exigiu investimento adicional extenso para ser implementado. Foi a variante mais onerosa pelo início. No entanto, o período de retorno foi apenas mais ou menos um ano, 0,9 a 1,6. Isto com cálculo convencional, modelo da planilha. A variante B era cara, mas tinha uma alta rentabilidade indireta. Ao todo, foi uma proposta comercial muito atraente para a República da Áustria. De acordo com o cenário dinâmico, o tempo de retorno previsto para a variante B era ainda menor, a última linha aqui, era ainda menor devido ao feedback no modelo. Era bem inferior a um ano. Este valor é surpreendente, mas não é ficção. É apenas contraintuitivo. O benefício determinado é baseado em evitar danos. A abordagem dinâmica revelou retrocessos econômicos ainda maiores para a variante A do que a abordagem estática. Este resultado espetacular não implica que a intervenção seja absolutamente desejável, mesmo no caso da variante B. Aqui está o último trecho, trecho do nosso relatório final. A construção de uma nova linha ferroviária de alto desempenho através do Vale de Gastein é uma intervenção contrassistêmica. Isto é, independente de qual variante é finalmente utilizada. O relatório culminou com a seguinte recomendação: o mínimo de emissões alcançáveis com a variante mais cuidadosa é igual ao máximo tolerável. Mais uma palavra sobre a investigação realizada. O estudo teve um efeito integrador no Fórum de Mediação. Ao longo de nosso trabalho com o Fórum, observamos uma surpreendente convergência de perspectivas e uma diminuição do conflito. No início, a ferrovia e a unidade europeia só viam um lado do tráfego, mas os líderes de opinião locais viam o lado desastroso do projeto. No final do projeto, no entanto, vimos até mesmo um forte consenso sem oposição significativa. Isso foi espantoso. Não é todos os dias que os oponentes votam a favor. Em 2004, o Fórum de Mediação votou pela variante B que nós recomendamos. Foi a variante mais mansa e mais cara. Em troca, prometia a coexistência de dois sistemas discordantes. Esta decisão foi posteriormente submetida ao Ministério Federal. O Ministério o elevou a uma parte
integrante do Plano Geral de Transporte Austríaco. Assim, nossa recomendação tinha adquirido status legal. É legal, né? As ferrovias federais austríacas foram encarregadas de implementar o plano. Esta foi uma decisão crucial para a viabilidade do Vale de Gastein. Por uma vez, a perspectiva de longo prazo havia prevalecido. É que eu disse, um caso em andamento. No momento, as obras ainda não começaram. A realização mais precoce do projeto só seria possível em meados da próxima década. É um problema de financiamento. Em nosso vocabulário, 24 variantes de intervenções contrassistêmicas tinham ameaçado o vale. Mas a 25ª venceu todas essas variantes menos benignas. Eu diria, a variante menos contrassistêmica venceu. Agora surge a questão, por que esse projeto funcionou? O Fórum de Mediação tornou-se a plataforma para uma reorganização do Vale de Gastein e, portanto, um catalisador para a mudança. Em retrospectiva, isso não foi parte do feed-forward, isso foi um aspecto de feedback. Em retrospectiva, investigamos por que o processo tinha corrido tão bem. E isto com esse modelo que muitos de vocês devem estar familiares, e temos a cabeça central sobre o VSM aqui conosco, que é o Raul. Isto com o modelo cibernético, então, modelo de sistema viável por Stafford Beer, que muitos de vocês provavelmente conhecem. Seu modelo faz a mais audaz asserção teórica que eu encontrei entre as teorias organizacionais. Que o modelo especifica não apenas as condições necessárias, mas as condições suficientes para a viabilidade de qualquer tipo de organização. Em outras palavras, se uma organização satisfaz os critérios deste modelo, então ela deve ser viável. Não posso agora detalhar todos esses aspectos. Estou só mostrando uma visão impressionista sobre a análise que fizemos. Vista estrutural do Vale de Gastein. É uma organização que se formou durante o projeto. Muito disso já existia, naturalmente, mas houve umas ligações centrais que emergiram nos meses do nosso projeto. Você já vê que o modelo estava bastante populado, quer dizer que temos órgãos em todos esses elementos, esses componentes, que tomam conta. Né? Tudo isso não tinha antes, mas isso tinha ao final do projeto. E também, por exemplo, o aspecto de desenvolvimento, no início era muito rudimentar, mas tinha uns líderes de opinião, esses já eram sistema 4 aqui, desenvolvimento, etc. Então, os pré-requisitos do sucesso se mostraram bem extensivos. Isso dá uma noção que o Vale de Gastein está altamente viável. Identificamos sua organização com vista de raio-x. Esta organização não existia de antemão, como eu disse. E também evoluiu, por exemplo, a identidade do vale e a estrutura do vale. O que surgiu foram poderosos processos de auto-organização e de autorreferência
ou seja, a reflexão interna do que está acontecendo, autorreferência. Isso levou à construção de uma nova realidade do tecido social. Agora, para teorizar um pouquinho, eu fui perguntado, minha esposa me perguntou, você tem esses casos aí, mas tem uma teoria? Mas tem vários teoremas, um deles é o verbo system, mas eu tentei de criar um teorema que compara previsão e antecipação, os dois conceitos que eu postei no início. E, então, em ambos os exemplos, o mero prognóstico teria sido de pouca utilidade. E nós vamos testar, teoricamente, se esta afirmação pragmaticamente levantada é apoiada com alguma evidência empírica e correta. Elaborei este teorema junto com o professor Stefan Ott, matemático e estatístico na Suíça. Acho que ele está aqui conosco. Stefan, are you here? If you are here, please unlock the microphone. Eu acho que ele não está. Mas queríamos comparar as duas estratégias estudadas, prever e antecipar. E usamos um enfoque probabilístico, o teorema binomial. A estratégia previsão é tipicamente baseada em um conceito estatístico que tenta prever o cenário futuro mais provável, baseado em dados históricos, usando o modelo de previsão. Aqui esta fórmula, que não vamos discutir em detalhe, o principal é que averiguamos, apontaria P aqui à esquerda, de prognósticos feitos, isto é, a precisão das previsões. É a probabilidade que, se tomarmos o número de estimações, que de todos os peritos, X estão corretos. Em contraste, a estratégia antecipar tenta adaptar-se a uma variedade de cenários possíveis, alcançado resiliência e robustez contra vários cenários. Vamos ver em que isso vai dar. Aqui na horizontal, mostramos o número de previsões corretas. E nós vemos à direita que 10 previsões foram feitas. E na vertical temos a probabilidade de ocorrência para ler o gráfico. Então, o gráfico diz, se faço 10 prognósticos, vou ter 35% de probabilidade. 35% de probabilidade que saiam 0 acertos. Esses azuis, então, são previsão. E temos uma probabilidade de 40% que tenha uma previsão acertada. 20% para 2 acertos, etc. Bom, enfim, eu acho que é uma safra magra. Por outro lado, se me preparo frente a vários cenários, esses são as barras a cor de laranja, a probabilidade de acertar aumenta e de forma não linear. 10 cenários rendem resultados muito superiores. 70% de 4 ou mais cenários acertados. Prever e antecipar, então, são duas perspectivas distintas. A estratégia previsão
tenta prever o que vai acontecer. E o que vai acontecer aqui é muito provavelmente outra coisa. Agora, o interesse da estratégia, antecipação, por outro lado, está na preparação para o futuro. Esta é toda a área amarela aqui. Bom, vamos chegar à conclusão. A pergunta inicial hoje era: o imprevisível pode ser antecipado? A resposta comum será: não pode. No entanto, eu respondo: sim, pode. Você tem condições de prever que algo vai acontecer, mas não exatamente quando aquilo vai acontecer e como. É uma lei de ferro que a próxima crise está sempre para chegar. E quanto mais tempo ela não chega, tanto maior a probabilidade que vai nos atingir e com mais força. Por isso é preciso organizar uma função de alerta muito sensitiva, uma inteligência sistêmica que mobiliza a organização a tomar iniciativa, proativa e não reativa. Olhe a metáfora do campo de batalha. Temos que construir a torre de vigia, bastante alta, para ver se vem alguma coisa, de que direção vem e quanto tempo ainda vai levar para chegar aqui. Como os tempos estão turbulentos, aquele sistema de alerta deve operar de forma contínua. Foi essa a função que cumpriu o fórum, no nosso caso. Era um órgão de inteligência que estava permanentemente atenta. E vocês sabem que o modelo de sistemas viáveis, sistema 4, é chamado de inteligência. Isso vem do Raul. Então, a função de antecipação era particularmente evidente nos estágios iniciais. O fórum foi trazido à vida por um pequeno grupo de cidadãos de Gastein. Muito mais cedo e também antes da decisão das autoridades federais, estes líderes de opinião estavam no processo de esclarecer as chances e os perigos da intromissão planejada. Eles viram uma grande ameaça, antes mesmo que esta se tornasse virulenta. É uma metáfora. Eles entenderam que um cálice viria e que seu conteúdo era tóxico. Desta forma, atuaram de forma proativa. Juntaram toda a capacidade intelectual que podiam alcançar. Constituíram aquele fórum para que um trajeto benigno dos eventos seria possível. Sem aquele grêmio, o Vale teria visto agitação e tumulto, greves e protestos, demonstrações, gente se jogando nos trilhos, etc. E tudo sem resolver o problema real. Ninguém podia prever em detalhe o que aconteceria, mas era possível antecipar o problema e um caminho para dissolvê-lo. Tivemos que ir mais fundo do que apenas analisar os eventos correntes, compreender os padrões sistêmicos de comportamento e as estruturas generativas subjacentes. Desta maneira, o sistema em foco atingiu uma resiliência notável, absorvendo um tremendo choque pela antecipação. O sistema em foco até foi além da resiliência. Na esteira do choque, ele não só mostrou força, mas evoluiu qualitativamente. No final, o Vale de Gastein manteve-se intacto e tinha aumentado a sua viabilidade. É aqui que as gerações futuras terão seu rendimento e seu sustento. No caso
da empresa Reckhaus, a situação parece outra do que no Vale Gastein, mas houve paralelas surpreendentes. A ameaça externa era menos visível, mas de uma violência comparável. A transformação era profunda em ambos os casos. Cada uma antecipou múltiplas ameaças e seguiu um rumo persistente para construir resiliência. Para resumir, prever ou predizer é uma abordagem de aptidão limitada para situações complexas. Minha análise mostra que a antecipação é uma forma poderosa para lidar com crises. Sua eficácia depende da perspectiva, e a perspectiva está no olho do observador. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcos. Eu gostaria de abrir a palavra a todos que desejem se manifestar, por gentileza. E eu queria avisar também, professor Marcos, que o Stefan, o professor Stefan Ott, ele está aqui na sala conosco. No entanto, o microfone, o microfone dele não está disponível. Ele não consegue se manifestar em voz, mas ele escreveu aqui no chat. Ótimo. Então, meine besten Grüße, Stefan. Gell? Schade, dass dein Mikrofon nicht geht. Tá bom. Eu acho que eu vou sair da minha apresentação para que eu veja vocês. Sandro Dante levantou a mão aqui. Seu microfone está aberto, Sandro, mas... Ok. Dante, por favor. Boa tarde a todos. Marcos, parabéns. Excelente a palestra. Fiquei encantado com a teoria, com a aplicação da teoria, com os exemplos dados. Fantástico. Mais um show que eu saberia que veria na sua apresentação, mas confesso que fiquei ainda mais surpreso. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta muito rápida, muito pontual. Além da Áustria, evidentemente, há outros países envolvidos diretamente e interessados nessa situação, principalmente a Alemanha e Itália, claro, que são os países ligados aí por essa estrada, né? Mas provavelmente também Suíça, França, Eslovênia podem ter interesse nisso também. Então, eu pergunto, esses países foram consultados, opinaram, participaram desse processo de decisão, deram algum apoio financeiro, eventualmente? Ou seja, houve uma relação com os países vizinhos ou foi uma decisão tomada unicamente dentro da Áustria, sem o envolvimento dos países vizinhos? Era essa a minha questão. A União Europeia compreende 28 países, alguma coisa assim. Ela não estava diretamente no fórum de mediação, mas a ligação da EU, da Unidade Europeia com o Gastein, era por uma imposição dada juridicamente à Áustria. As coisas na EU vão sempre de cima para baixo. Legitimação democrática quase não tem. E agora, naturalmente, se vê, eles consultaram um consultor externo, estrangeiro. Eu sou austríaco, mas não me contrataram por isso. O pessoal lá do Instituto de Turismo e Serviços Públicos também, Suíça,
Quer dizer, eles não tinham dificuldade de se coordenar, mas não teria dado muito benefício se tivessem começado a integrar gente de outros países neste grêmio. Professor Marcos, por gentileza, paralisa sua apresentação para que a gente possa ter a tela aberta com todos os participantes. Paralisa a sua participação. Sim. Acabou. Acho que já está, Juliana. Eu estou vendo todos os participantes aqui. Eu vejo todos também. Ops. Bom, eu vejo todos. A apresentação ela continua, mas foi um pedido aqui também de uma colega da Raquel. Ótimo, perfeito. Agora sim. Tá bom. Mais alguma questão? Mais alguém, por gentileza? Juliana, eu posso perguntar? Por favor. Prezado Marcos, né? Vielen Dank, vielen Dank. Em alemão tem uma expressão que eu acho que ela é muito boa para se referir à tua palestra, que é ausgezeichnet, né? Porque que é ausgezeichnet, é até difícil para mim traduzir nesse momento, porque eu estava pensando em alemão, mas eu acho que é isso, né? Esse trabalho, principalmente desse segundo exemplo. E o que eu queria perguntar, Marcos, assim, são duas coisas, eu acho que me interessam aí, que é esse processo de aprendizagem que tem por detrás, né, do pensamento sistêmico para a ação. Tem um processo poderoso de aprendizagem aí, operando aí por trás. Né? E não sei se talvez tu pudesse falar alguma coisa disso, até para esse fórum de mediação. A aprendizagem do fórum de mediação nesse processo. Esse é um ponto. E o segundo é uma coisa que eu não sei, que eu vou, digamos assim, manifestar a minha ignorância aqui. Existe essa abordagem do Robert Rosen, Anticipatory Systems. Sim. Tem como estabelecer alguma relação desse teu trabalho com dinâmica de sistemas, causal loop diagrams, VSM, com esse Anticipatory Systems, o Rosen, ou não? Mas aí estou revelando a minha ignorância. Obrigado. Bom, sim. Anticipatory Systems. Tem muita gente com modelos quantitativos trabalhando nesta área. CASIS é uma das conferências que tem aí. Eu acho que nós não vamos resolver o problema da antecipação com System Dynamics. Nós não vamos resolver isso com VSM ou com Critical Heuristics, por exemplo. Nós precisamos de vários enfoques, e vocês veem que só naquilo que eu contei para vocês, eu usei as duas coisas, System Dynamics, VSM, e cálculos sofisticados que são parte do repertório. Essa é mais ou menos talvez sobre System Dynamics, olha, é mais que um sistema de um sistema de fazer prognósticos triviais. Você pode, mas não precisa. Você pode ir mais longe. Você pode ir na exploração de sistemas complexos. E você tem análise de sensitividade, viabilidade, validade dos modelos. Eu trabalhei muito nisso. E você pode realmente fazer muita coisa, mas você pode tentar de abraçar o futuro, você se familiarizar de antemão com o futuro, mas não predizer o que poderia ter. Mas uma coisa, eu acho que essa heurística, eu dei uma heurística, que são sempre úteis quando são boas heurísticas, essa de dizer, olha, quanto mais tempo não tem crise, tanto maior a probabilidade que a crise vem. E quanto mais eu espero para me preparar, tanto mais estarei na fossa.
Me permite só mais um comentário, Juliana, só para concluir. Mas, o Marcos, eu acho que isso é um bom exemplo e dá para fazer um bom paralelo, inclusive com a pandemia. Não é? Porque nós não fomos capazes de absorver o choque pela antecipação, muito embora se sabia que uma pandemia em algum momento iria acontecer. Né? Eu acho que tem um paralelo muito claro aí com a crise que nós estamos vivendo no momento, sanitária global. Muito obrigado. Eu posso contar uma historinha a respeito. Na Suíça, sempre fazem uns exames, né, exames que podem acontecer no futuro. Então, fizeram um exame, uma prática, um treinamento que vai ter se vem uma crise. E ali chegaram com várias sugestões. E uma sugestão era, por exemplo, máscaras. Agora, em 2000, quando chegou a crise, não tinha máscaras. É um exemplo trivial, mas diz alguma coisa. Aliás, Covid. O Raul escreveu 2 papéis sobre Covid com vista cibernética. Isso é no Systems Research and Behavioral Science, que é o Mike Jackson é o editor. Isso foi recentemente. Raul, quando foi? Seu microfone está desligado. Está ligado. Raul, seu microfone está ligado. Turn off your microphone. It's turned off. Raul, você tem que. You have to turn off your microphone. Okay, it's fine. It's fine, no problem. Raul, you just show me if 2020 is right. It must be. Okay. 2020 is right. Good. Senão seria antecipação. Sim. Yes, 2 papers in 2020. Só uma coisa, me desculpe, mas depois desse caso agora final que o Marcos contou, o falecido Helmut Kohl, primeiro-ministro da Alemanha, também já disse uma vez, uma coisa é certa, o futuro vem. Sim, ele tem razão. Bom, mas sempre vem coisas novas, né? Right. I think I have now. I had to bring my wife to solve the problem. Good. Parabéns. Always. No, I had 2 papers about COVID-19. One specifically connected to that, which was focused on variety engineering. So it's how to manage complexity. And the other one was about organizational forms to handle new situations. So I think both aspects relate to what you were talking about, Marcus. So okay. I will mention something of that tomorrow. So I don't want to go too far into this. Okay. Thank you. Bom, a princípio não temos mais nenhuma questão aqui e vamos dar encaminhamento, então, à continuidade do Congresso. Professor Marcus Schwaninger, em nome da organização do Congresso, eu agradeço imensamente a sua participação aqui hoje. Muito obrigada pela palestra e espero revê-lo em breve.